A gente vai seguir agora com... Eita, gelado já o café. Entendendo o que acontece dentro da aula agora, tá? É muito importante isso para os novatos, mas eu quero recapitular também com os veteranos esse processo para que ele não caia no esquecimento, certo? Então a gente vai tentar entender para os perfis de alunos o quanto a gente usa de cada um dos protocolos de treino que estão presentes na meta, certo? Então nós teremos... Eu vou montar aqui uma barrinha e a gente vai tentar entender, aluno por aluno, como a gente organizaria essa aula, né? A gente tem de protocolos, né? A gente tem o Pilates, a gente tem o funcional, a gente tem a musculação, o cross e o HIIT, certo? Esses seriam os nossos principais métodos, né? A principal forma como a gente organiza o nosso trabalho. E eu gosto de deixar nessa ordem, porque é essa ordem proporcional que o treino deve acontecer, né? Um HIIT, ele sempre acontece no final. Então, um bom HIIT, um HIIT bem feito, dificilmente a pessoa vai conseguir continuar treinando e fazer alguma outra coisa, né? Ela tem que terminar o treino e ficar procurando a alma dela em algum lugar. O cross, a gente utiliza principalmente a parte dos workouts, né? O workout of the day, né? O desafio do dia, né? A gente utiliza principalmente, que também seria utilizado na parte final, que se mistura, porque é muito parecido com o HIIT. A musculação, ela já entraria na parte de força principal de um treino, que de uma pessoa que é magra e não quer nada de HIIT e tal, vai entrar para a parte final. O treinamento funcional, ele entra em quase todo o treino, porque são padrões, é uma forma de treinar que pode estar dentro das outras metodologias, certo? O trabalho de mobilidade, de aquecimento e amplitude articular, ele é do treinamento funcional. O core, as ativações, ele é do treinamento funcional. A gente vai fazer movimentos no HIIT do treinamento funcional. Cross é treinamento funcional, né? Então o treinamento funcional, ele está lá no começo, porque ele pode pegar desde a parte de mobilidade, da parte inicial do treino, até em exercícios dentro do HIIT na parte final do treino, certo? E o Pilates, prioritariamente, normalmente, ele é a parte inicial da nossa aula, né, quando o aluno começa a treinar. Mas, em proporções, o quanto e como isso acontece, gente? Eu vou montar uma barrinha aqui e a gente vai considerar que essa barra é uma barra dos 50 minutos de aula de um aluno, certo? Então, a gente tem aqui uma barra de 50 minutos de aula de um aluno. E a gente vai pensar, então, como eu organizaria um treino de um aluno iniciante. Vamos pensar num jovem, separar iniciante jovem e da melhor idade, um idoso, tá? 2 tipos de iniciante aí. O iniciante jovem, a gente traria para o treino dele a experiência mais completa do que a gente pode oferecer aqui no período inicial. Todos os protocolos. Certo? Para o iniciante normal, a gente tenta colocar um pouquinho de cada elemento ao longo da aula dele, porque, cara, uma pessoa sedentária, iniciante, jovem, ela precisa de um pouco de tudo, certo? Então a gente teria de 10 a 15 minutos de Pilates, na parte inicial do treino dele. Daí a gente teria de 10 a 15 minutos de funcional. A gente teria, muito grande, 10 minutinhos de musculação. E daí no final a gente faria vamos colocar 20 minutos para
Vou colocar 20 minutos aqui. Então, são 20 minutos para fazer HIIT e cross e HIIT, né? Num HIIT mais longo, pensando assim, né? Então, ó, seria uma proposta normal, né, de um treino aí. Pensar 10, 20, 30, 50 minutos. 10 minutos ali para cada. 10 minutos de pilates, 10 minutos de treinamento funcional, talvez pensando um pouco mais de core, ativação, 10 minutos de alguns exercícios de musculação e 20 minutos onde eu faria um workout de cross, um HIIT mais longo, né? Porque vocês lembram que o HIIT, ele é sempre inversamente proporcional, né? Então, quanto mais é iniciante o nosso aluno, mais longo é o HIIT dele. É o contrário do que a gente acredita, né? HIITs bem curtos são para alunos mais avançados, HIITs longos são para alunos iniciantes. Esse sempre parte do processo. Então a gente está falando já de deixar 20 minutos, talvez, para um aluno jovem iniciante no HIIT. Obviamente que isso é uma via de regra? Sim e não, porque se eu tenho, por exemplo, um aluno magro que deseja ganho de força e hipertrofia, talvez eu reduza muito isso aqui e aumente 5 minutos de cada um dos outros 3 exercícios, né? Esse tempo, por isso que eu falei sempre de 10 a 15, porque eu posso ir reduzindo um, aumentando o outro, diminuindo um terceiro, né? Eu posso fazer um trabalho que altere de acordo com o perfil do nosso aluno. Quando a gente vem para alguém da melhor idade, a única mudança que a gente teria aqui é a retirada iniciante da melhor idade, a retirada de exercícios de musculação. A gente não precisa isolar músculos-alvos, entregar músculos-alvos muito isolados para um cliente que é da melhor idade. Então, nesse caso, a gente ampliaria o tempo de uso do Pilates, ampliaria o uso do funcional e repartiria o treino praticamente em 3 partes. Pilates, funcional e HIIT cross. Certo? Essa entrega para um aluno iniciante um pouco mais idoso, ou mais ainda muito sedentário, né? A gente iria para um treino, a gente tiraria elementos da musculação e deixaria o treino mais funcional para ele. Se a gente vai para alunos intermediários, a gente já pensa em uma redução do que seria HIIT e cross de tempo e uma redução do que seria o Pilates. Então, vamos pensar no intermediário jovem. Intermediário jovem, a gente achatar as duas pontas. Um Pilates mais curto, um treinamento funcional do mesmo tamanho, e uma musculação mais longa, funcional mais longo também, talvez, né? Tá igual ali, um pouco mais longo a musculação, um pouco mais longo o funcional. Para a gente ter um HIIT cross um pouco mais curto. Então, basicamente, quando a gente vai para um aluno intermediário jovem, a gente achata as pontas e aumenta a parte principal do treino, né, que seria o trabalho de força efetivamente. E isso, gente, isso é muito legal, porque isso vai acontecendo proporcionalmente conforme o nosso aluno vai evoluindo. A gente vai achatando as pontas e aumentando o meio, né, da proposta de aula para ele. O melhor idade é muito parecido. Acontece, na verdade, a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, né?
guardadas as devidas proporções. A gente vai reduzir um pouco o Pilates, vai reduzir um pouco o HIIT, e deixar muito mais de um treino funcional para ele aqui. Certo? Lembrando, gente, que as maquetes aqui, né, e essa organização, elas não são das mais rigorosas que vocês vão encontrar, até porque vocês têm clientes muito diferentes. Mas é uma regra geral que facilita muito o trabalho, principalmente dos treinadores iniciantes, né? Cara, como é que eu monto aqui? Eu já olho e falo, puta, eu sei que um treinador intermediário eu vou usar um aluno, quando eu estiver atendendo um aluno intermediário idoso, né, na melhor idade, eu vou nessa vibe aí, ó. Eu vou deixar metade do treino praticamente no funcional, que é a parte principal, e eu vou ter 25% do treino no Pilates, 25% do treino no HIIT. Certo? Quando a gente vai e passa para pensar no que seriam os alunos avançados e jovens, nós teríamos uma redução ainda maior das extremidades e um aumento ainda maior dos protocolos do meio do treino. Musculação e funcional. Certo? E o processo é só esse. Então, quando eu pego um aluno que ele é avançado jovem, eu vou ter uma parte, se tiver, né, porque muitos dos casos, eu coloquei ali até na minha cola, de 0 a 10 minutos de Pilates, né? Porque muitos casos nem vai ter, né? Em muitos casos ele vai direto para o aquecimento utilizando treinamento funcional e tal, e não vai ter o trabalho do Pilates, vai ser um pouquinho mais dinâmica essa aula. Mas a gente tem um trabalho muito curto de Pilates e muito curto de HIIT. Professor Leandro, mas você está falando que é muito curto de HIIT? Como assim HIIT cross? É porque, gente, é sempre inversamente proporcional. Sempre inversamente proporcional. Então, um aluno avançado, ele vai fazer um HIIT super complexo, um workout de crossfit super complexo, com cargas elevadas, com movimentos dinâmicos, né? Ele vai fazer um thruster, um overhead squat, um pull-up, e daí esse workout ele é às vezes de 6, 7 minutos mesmo, e já é suficiente para fazer a pessoa querer cuspir o próprio coração. Então, é realmente mais curto. E por que a gente precisa reduzir o Pilates? Porque essa pessoa ela está muito mais bem preparada fisicamente. Se a gente ficar muito tempo nos movimentos simples, imobilidade, ativação e consciência corporal do Pilates, a gente vai perder a entrega de força. Que é o que o aluno avançado, porque se ele já é avançado, ele já tem mobilidade básica, ele já tem funcionalidade do corpo dele, ele já conquistou essa parte. Então seria legal? Claro que seria. Eu fazer meia hora de Pilates, daí meia hora de funcional, meia hora de musculação e 15 minutos de cross. Mas daí eu fiz 2 treinos num só. Então a gente precisa otimizar isso e é pensando exatamente nesse processo. Opa, funcional, né? E musculação. Quando observa o meu treino, gente, o meu treino é isso aqui, ó. A maior parte das vezes eu nem faço, mas às vezes faço solo, às vezes venho para algum aparelho fazer algum exercício de Pilates, mas eu faço 5, 10 minutos de Pilates mobilidade, vou para uma parte de ativação de core, faço exercícios unilaterais para fazer o trabalho de funcional, isolo, vou para musculação, isolando alguns músculos e termino fazendo um treino
de cross, combinado com o padrão de movimento que eu estava fazendo, certo? A maior parte, eu sigo exatamente esse processo aqui, é básico para mim, né? Eu treinei hoje aí, ó, foi empurrar e joelho. Meu, eu saí, fiz uma partezinha de pilates ali, de mobilidade, ativei e tal. Daí quando eu fui para ativação, pensando mais em funcional, eu fiz overhead squat, ativei manguito rotador, com tipo uma anti-rotação, fiz mais um exercício de mobilidade ali no funcional e tal. Fui para a parte mais de musculação ativação, fiz supino, tríceps testa, ótimo, terminei, fui para um cross, onde eu fiz push press, front squat, burpee over bar e pular corda. Os últimos 10 minutos de aula. Propósito de aula seguindo esse padrão, tá? Isso é o que vai mais atingir, independente do esqueleto que vocês usem, quando vocês vêm para dentro da aula, isso é o melhor processo para atingir um aluno avançado. E o idoso? A mesma coisa, gente, né? Só que sem a musculação. Então você pode reduzir, talvez não reduzir, talvez tanto quanto o Pilates e o HIIT cross. E aqui, o que eu penso? Talvez você até mantenha, né, para a gente ter um processo um pouco diferente somente no idoso aqui, mantenha o mesmo tamanho do funcional e aqui você inclui uma pequena parte pensando na musculação. Porque daí você já está atendendo um idoso avançado, que é uma coisa muito rara de encontrar. A gente tem alguém aí, aqui em Guarapuava? Tipo meu pai, assim? O Arthur. O Arthur. Entende? Aí, ó. Daí a gente traria alguns elementos da musculação. Pegando um cliente mais idoso e avançado. Daí a gente poderia, né, reduzir pilates, reduzir o HIIT e o cross e trazer esses elementos. Certo? Aqui, gente, obviamente, daí a gente tem algumas populações mais raras, ou especiais, ou casos atípicos. E para esses casos, o atendimento também será atípico, certo? Então aqui, isso aqui é o que a gente vai encontrar normal para os nossos alunos, né? Chegou a pessoa que começou a treinar, está treinando com a gente vai dizer que você é um jovem iniciante, intermediário, né? Ou avançado, ou um idoso iniciante, intermediário ou avançado, certo? Agora a gente tem aqueles públicos que são atípicos, que a gente pode ter, por exemplo, crianças. A criança, assim, 100% da aula dela é treinamento funcional. E a gente pode até ter o HIIT, usando os exercícios, né, que se misturam, né, principalmente quando a gente pega as crianças obesas, mas 100% da aula de uma criança é treinamento funcional. Porque se você colocar uma criança, talvez o Pilates seria interessante para uma criança, talvez sim. Se você colocar uma criança para fazer exercício de Pilates, gente, é melhor colocar ela no cantinho do castigo, lá da casa dela, do que deixar ela fazendo movimentos lentos e fluidos. A criança está cheia de energia, ela quer se movimentar. E a gente precisa trazer o quê? É um momento justamente de trazer funcionalidade para o corpo dela, porque o corpo dela tá bom, não tá com dor, não tá com problema, é um corpo bom. Então a gente precisa trazer funcionalidade, a gente precisa botar essa criança para fazer exercícios unipodais, a gente precisa botar essa criança para fazer exercícios compostos e complexos. A gente precisa trazer o máximo de conceitos de treinamento funcional quando a gente vai atender crianças, certo? E musculação, em hipótese nenhuma, não faz sentido nenhum. A gente isolar um músculo de uma criança é uma perda de tempo para aquele ser humaninho ali. Então a gente vai em exercícios muito mais funcionais e assim é uma aula muito mais dinâmica. Se a gente pensar, gente, em atletas, né? Também, pegamos um atleta.
O atleta, a gente vai tentar entender a especificidade do esporte que ele pratica. Mas, de maneira geral, o treino dele vai ser 90%, 80%, 90% treinamento funcional também. Daí você vai trazer elementos ou da musculação ou do pilates, de acordo com a necessidade dele. Mas, prioritariamente, um atleta ele precisa melhorar a funcionalidade para a prática esportiva dele. Então, você vai entender qual que é a prática esportiva dele e você vai trazer movimentos que complementem aquela prática esportiva. Então, daí você não vai seguir processo nenhum desse. Porque o treino dele é completamente diferente. Completamente diferente. Daí a gente tem para casos de lesões que já estão em fase de recuperação, que a gente seria o preventivo, que a pessoa já lesionou, já fez uma cirurgia ou tem lesões repetitivas, tem algo que está ali acontecendo que é lesivo, ou a recuperação, né? São dois casos, preventivo ou recuperação, que a gente recebe muito aqui também. Que daí também são treinos completamente diferentes. Por exemplo, vem uma pessoa com uma hérnia de disco extremamente grave, provavelmente ela tenha aulas com 100% da aula dela de pilates. 100% da aula dela. Então, pessoa com bursite, com hérnia, com tendinites, com as patologias que a gente discutiu na escola recentemente, nos últimos encontros, isso aqui é totalmente desconstruído, porque daí a gente tem que pensar nesse diferencial desse cliente especificamente, E além desses, eu diria que a gente tem o extremamente sedentário. Querem dar um nome para isso? Eu não pensei, gente. A pessoa que está ali a um passo do caixão mesmo, tá? Tipo, cara, ela tem dor em tudo, tem limitação em tudo, tem IT para tudo que é lado, sabe que já tá, tipo, cara, é uma pessoa extremamente sedentária. Esse, eu digo que assim, é o mais gostoso de montar o treino, porque assim, cara, é meio que assim, o treino para essa pessoa, ele tem que ser o mais variado possível. Então é o que você vai fazer full bore, né, pensando nos processos lá, mas você vai variar muito. Então você vai pôr para esse aluno um exercício de pilates no meio do treino de HIIT dele, para deixar a alma voltar. Sim, é a hora que você fala, cara, aí é para fuder com qualquer processo, é para você falar, cara, esquece os processos. Quando eu pego essa pessoa extremamente sedentária, se é o nível de sedentarismo altíssimo, que tem muita dor, que tem uma dificuldade de sentar e levantar sozinha, que sente dor, aí a gente vai bagunçar esse treino. Aí eu vou colocar treinamento funcional no começo, pilates no final, aí eu vou fazer... Por quê? Porque eu preciso da dinâmica, e se eu seguir uma ordem eu arrebento demais com esse aluno, então eu preciso deixar esse treino suave. Então eu coloco um exercício de pilates lá no final do treino dela, por exemplo, por quê? Para ela poder descansar. Porque senão essa pessoa vai passar mal. Se não, levantar e sentar da cadeira 20 vezes já é suficiente para infartar quase. E daí esse treino a gente bagunça ele como um todo. Sabe? Então esse quarto aqui, né, o extremamente sedentário, é essa bagunça. Vamos dar exemplo desses casos aqui para vocês lembrarem. A gente tem o David que treina aqui, né, que acho que tem o irmão do Thomas também, né, que treina com a gente, são crianças, e é onde o foco realmente é melhorar a funcionalidade do corpo desse ser humaninho ali, para que quando ele chegue numa idade mais avançada, ele não chegue do jeito que entram as pessoas pela porta aqui com a gente. É esse o nosso objetivo. Né? A gente tem atletas aí, corredor, né, ou praticante de crossfit, tipo a Carol, que, cara, provavelmente o treino da Carol não se encaixa em nenhum desses processos aqui, porque ela é uma atleta, ela é uma praticante de crossfit, então a gente precisa organizar um treino específico para ela, né? Corredores, né? A gente vai incluir aí exercícios do core foot, às vezes, para a galera, tal, vai ser um treino, tipo, que ele é a maior parte do treino funcional, porque é o que mais traz transferência para o esporte que a pessoa pratica, mas é bem diferente do que a gente encontra aqui. Daí a gente tem momentos, né? Os atletas têm momentos, então, por exemplo, a gente pega corredor, a gente tinha a Samantha, que ia fazer uma maratona. Cara, na semana da maratona, era só mobilidade, não tem como você fazer. Cara, a menina vai fazer uma maratona no domingo, ela vem treinar na sexta.
Você quer ferrar com ela sem entregar um treino de força para ela. Então, cara, só pilates e mobilidade preparando. Daí quando voltava, chegava tudo fodido com dor. Correu 42 km, doía quadril, doía joelho, doía tudo. De novo, era um treino de recuperação completamente diferente de qualquer um desses processos aqui. Certo? A gente pegar, sei lá, extremamente sedentário. A gente atende aí, sei lá, tem a Terezinha aqui, né? Que é aquela senhorinha que, meu Deus do céu, que, sabe, é uma guerreira para estar chegando aqui. Mas o treino dela tem que ser uma completa bagunça, não tem que seguir protocolo nenhum, processo nenhum, tem que ser meio alternado, ela tem que estar treinando, tem que fazer exercício pro braço, daí outro pra perna, daí outro que, tipo, ela tá descansando, na verdade, mas a gente tá dando um pouquinho de mobilidade para alguma partezinha do corpo dela. É assim que é o processo, certo? Esses são os casos específicos. Vocês lembram de algum outro caso específico que a gente receba, que a gente tenha, além de criança, atleta, prevenção e recuperação de lesões e os extremamente sedentários? Não? Quer falar, Thomas? Gestante, boa! Boa! Gestantes. A gestante também, a gestante é interessante, porque na verdade a gente tem que acompanhar normalmente o processo e as fases da gestação dela, né? Que a gente sabe que nos primeiros 3 meses a gente vai evitar exercícios de impacto, principalmente porque ainda é um momento onde o feto é muito pequeno, então a gente vai evitar saltos, evitar corridas, né? Para realmente ter aquela melhor formação do feto, não correr o risco de que ela tenha alguma intercorrência. E na fase final dessa gestação, a gente vai evitar exercícios de carga máxima ou que trabalhem em extremidade o core, para ela não entrar em trabalho de parto antes da hora. Né? E de maneira geral, durante a gestação, por causa da mudança do centro de gravidade, o treino dessa aluna é muito mais voltado para exercícios de pilates. Ela vai precisar fazer um trabalho de força muitas vezes, acompanhar o treino, mas ela vai ter um treino muito mais voltado para exercícios propostos voltados no pilates. Obviamente, variando muito o nível de atividade física dessa gestante, né? Se ela chega pra gente gestando, vindo do sedentarismo, sem uma atividade física regular, praticamente ela vai fazer só pilates com a gente. Se é uma aluna que está treinando há 2, 3 anos com a gente, é uma aluna intermediária talvez, a gente já vai ter um treino para ela um pouco mais, com um pouco mais de trabalho de forças, incluindo principalmente na parte intermediária do treino. Mais alguma população especial? O cadeirante? O cadeirante entraria na prevenção e recuperação, né? Tipo, a gente vai fazer o trabalho específico para aquela situação dele ali, né? É muito relativo. Então, a pessoa que vem com uma cirurgia do joelho, daí vai entrar no que a gente discutiu na outra escola, sobre quais exercícios, o que fazer, como fazer para recuperar isso daí. Se a pessoa vem com uma bursite no ombro, a gente vai especificamente atender essa bursite no ombro. Se é um cadeirante, a gente vai especificamente nesse cadeirante. Aí são uma infinidade de possibilidades que a gente pode entregar pensando num cliente aí com cada uma das patologias ou lesões. Que mais? Gente, sobre isso aqui, dúvidas? Sim, não, talvez? Não? Nenhuma? Chaves, quer acrescentar alguma coisa sobre o que foi dito? Assim, eu quero isso aqui para os veteranos não recapitular, né? Vocês já aprenderam isso aqui, mas eu acho que é bom para os novatos o caminho do que acontece dentro efetivamente da aula. Né? A gente olhou para o esquema do processo, daí a gente olha para dentro da aula. Do nada.